Olá, meu nome é Lívia Gitaí e esta aula abordará alguns dos principais fenômenos clínicos que podem ser confundidos com crises epilépticas. A aula foi elaborada pelos monitores do período letivo excepcional da Universidade Federal de Alagoas. Olá! Iremos falar hoje sobre os diagnósticos diferenciais de crises epilépticas. Na prática clínica, os médicos são desafiados a identificar a natureza dos sintomas neurológicos episódicos, visto que eventos associados com a atividade motora proeminente ou consciência alterada são frequentemente considerados crises epilépticas. Porém, cerca de 25% dos pacientes atendidos em clínicas de epilepsia e unidades de monitoramento não têm epilepsia. É importante que os médicos reconheçam esses eventos não epilépticos transitórios que podem se assemelhar a crises epilépticas a fim de evitar o tratamento desnecessário com anticonvulsivantes e instituir o tratamento correto quando apropriado. Os distúrbios considerados no diagnóstico diferencial variam de acordo com a apresentação clínica específica do paciente e com a sua faixa etária. Eles são divididos nas seguintes categorias: síncope, transtornos psiquiátricos, no qual entra a crise psicogênica não epiléptica, distúrbios do sono, com destaque para a narcolepsia, que tem como uma das suas principais características a cataplexia, geralmente desencadeada por emoções, como um ataque de riso, e causa perda de controle muscular, que ocorre de forma mais lenta que uma síncope, e que difere, pois o paciente está totalmente consciente durante o episódio. Transtornos do movimento. Enxaqueca, principalmente com apresentação de aura, ataque isquêmico transitório, dentre outros eventos neurológicos diversos. Nesse vídeo, vamos focar em dois diagnósticos diferenciais das crises epilépticas: síncope e crise não epiléptica psicogênica. A síncope é uma perda passageira de consciência devido à hipoperfusão cerebral, caracterizada por início rápido, duração curta e recuperação espontânea completa. Tem como causas síncope reflexa, síncope cardiogênica e síncope ortostática. A síncope reflexa caracteriza-se por ter uma história recorrente de síncope, ocorrer geralmente antes dos 40 anos, ter como gatilhos ver situações chocantes ou sentir dor, refeição, passar tempo prolongado em pé ou lugares lotados ou quentes. Há uma ativação autonômica antes da síncope, com a presença de palidez, suor ou náusea e vômito. Pode ainda ser desencadeada por rotação da cabeça ou pressão no sino carótido, e não há doença cardíaca. Já a síncope cardíaca pode ocorrer durante esforço ou em posição supina. Pode ser precedida por palpitação de início súbito. Tem sua suspeita etiológica elevada quando há história familiar de morte súbita inexplicada em idade jovem e pode ser diagnosticada na vigência de cardiopatia estrutural ou doença coronariana. O eletrocardiograma, ecocardiograma e outros exames cardiológicos, nesse caso, podem apontar achados característicos que podem indicar a etiologia da síncope. Também chamada de síncope por hipotensão postural, ocorre caracteristicamente durante ou após se levantar. Após tempo prolongado em pé, ao levantar depois de esforço, hipotensão pós-prandial, por relação direta com início ou mudança de dosagem de drogas vasodepressivas ou diuréticos que levam à hipotensão, ou presença de neuropatia autonômica ou parkinsonismo. E agora, para diferenciar a síncope da crise epiléptica, existem algumas características clínicas. Ambiente clínico. A síncope vasovagal tende a ocorrer no contexto de um forte estímulo emocional ou doloroso, mas também pode ocorrer com estímulos mais sutis, incluindo um ambiente quente. Os sintomas de alerta, como aura e pródromo. Na síncope vasovagal, há a presença de um pródromo de pré-síncope. Já nas crises epilépticas, os primeiros sintomas podem ser os que nós vimos na aula sobre crises epilépticas.
Já a síncope cardiogênica geralmente ocorre sem aviso. Sintomas associados. Presença de palidez e diaforese sugerem síncope. Já a ocorrência de mordedura lateral da língua, virar a cabeça ou os olhos para um lado ou hipersalivação sugerem crise epiléptica. A incontinência urinária pode ocorrer tanto em crises epilépticas quanto em síncope. Atividade motora. A atividade motora, durante o episódio de inconsciência, frequentemente sugere um diagnóstico de crise epiléptica. Porém, uma breve atividade motora, incluindo extensão tônica do tronco e membros ou vários espasmos clônicos, podem ocorrer na síncope não complicada. Recuperação da consciência. Os pacientes geralmente acordam rapidamente após uma síncope. A confusão prolongada, letargia, cefaleia e sonolência que dura vários minutos ou mais favorece a crise epiléptica. Para fixar bem, vamos diferenciar a síncope e a crise epiléptica a partir de diferenças entre as duas. Primeiro, após o evento, na síncope, há uma rápida recuperação da consciência. Porém, na crise epiléptica, ocorre confusão mental, sonolência e dor muscular. Quanto aos fatores precipitantes, a síncope pode ser desencadeada por estresse emocional, dor ou ortostase prolongada. Entretanto, a crise epiléptica geralmente é espontânea, mas pode ser provocada com privação de sono e estímulos luminosos intensos. Apesar de não tão comum, existe ainda a síncope convulsiva, que pode apresentar fenômenos motores devido ao baixo fluxo cerebral, ou seja, hipóxia, que causa alterações eletrolíticas e, consequentemente, excitação de áreas cerebrais. Går det bra? Ja. Du har inte dött ännu? Ja. Nu är det nu då. Ja, lägg dig. Ja, det är snabbt. Upp med fötterna. Oj, upp med halsen. Det är lugnt där borta. Oj. Ligg ner. Ligg ner du. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Du får ligga ner. Ligg med huvudet ner. Så, slappna av. Vi lyckades inte lura lyssningen då. Nej. Ja, bara du ligger ner. Satan. Nej, det är lugnt. Jag kommer på film så det går bra. Du visste vad som skulle komma. Ja, visst. Det är sjukt. Ja, men det är inget att bry sig om, tror jag. Nej, det är ingenting. Jag har sett det mängder förut. Ligg ner bara sen. Irriterande. Jag tycker det går bra, ja. Nej. Blir det så när du tar vanliga sprutor också? Ja, sprutor har jag fobi för. Du tycker inte om det? Nej. Men varför kommer du pierca dig då? Om du tycker om detta? Ja, jag vet inte. Ja, men du har ju ingen bra färg överhuvudtaget där nu, tycker jag. Nej. Är du kvar? Ja, försvinner igen. Continuando com a distinção clínica, como disse anteriormente, uma síncope pode ter uma apresentação motora. Para diferenciar de uma crise epiléptica, podemos levar em consideração o início da mioclonia, o desvio do globo ocular, o ritmo da mioclonia, o padrão de mioclonia, a duração da mioclonia, a apresentação pós-ictal e a incontinência urinária. As crises psicogênicas não epilépticas são caracterizadas por distúrbios súbitos e limitados no tempo, motores, sensoriais, autonômicos, funções cognitivas e emocionais que podem imitar crises epilépticas. Porém, podem ser distinguidas pela falta de expressão de atividade neuronal excessiva no eletroencefalograma. Sua expressão é parte dos transtornos conversivos, no qual conflitos psicossociais são convertidos em sintomas físicos ao invés de expressos por meio de um canal verbal saudável. São mais frequentes na população feminina, nos idosos. Outro dado interessante é a presença de epilepsia comórbida, ou seja, o paciente possui crises epilépticas e crises psicogênicas. O transtorno pode ser precipitado por eventos traumáticos, principalmente abuso sexual, ou ainda por dificuldade de enfrentamento de situações difíceis,
Com isso, subconscientemente, para evitar dificuldades do interior emocional, a atenção consciente tende a concentrar-se em sintomas físicos externos. O diagnóstico das crises psicogênicas é baseado nos critérios para transtornos conversivos encontrados no DSM-5. Não requer a presença de fatores psicológicos, pois, mesmo que existam, nem sempre estão presentes na história do paciente. Diferem dos transtornos factícios e de fingimento, pois o paciente não está simulando os sintomas. Para a diferenciação da epilepsia propriamente dita, o exame ideal é o videoeletroencefalograma, que deve ser realizado sempre que houver suspeita de convulsão não epiléptica psicogênica. Outros exames podem ser úteis, como exames de imagem, por exemplo. A ressonância magnética, que ao identificar uma alteração anatômica, por exemplo, alteração pós-traumática ou esclerose hipocampal, fornece suporte para o diagnóstico de epilepsia, e a prolactina, que a depender do tipo de convulsão, aumenta consideravelmente após uma crise epiléptica. Também é preciso uma avaliação psiquiátrica para identificar condições psiquiátricas comórbidas, como depressão, ansiedade, somatizações, transtorno do estresse pós-traumático, transtornos dissociativos e transtornos de personalidade. É necessário detalhar o evento através de interrogatório, descrição detalhada, perguntar se todas as crises são iguais à testemunha, solicitar a filmagem da crise, fatores precipitantes, sintomas prodrômicos, frequência e duração do evento, fatores que aliviam, sintomas pós-ictais e resposta ao tratamento. Algumas características clínicas ajudam na diferenciação entre crises epiléticas das crises psicogênicas não epiléticas. São elas: presença de testemunha, pois as crises psicogênicas geralmente ocorrem na presença de testemunhas. Relação com o sono. As crises psicogênicas normalmente não ocorrem durante o sono, enquanto as crises epilépticas podem ocorrer. Características ictais. A manifestação mais comum da crise psicogênica não epiléptica é o comportamento sem resposta, com manifestação motoras que simulam a crise tônico-clônica, generalizada ou a crise focal disperceptiva. A atividade motora. Os movimentos na crise psicogênica são mais frequentemente assíncronos, variáveis e podem aumentar e diminuir ao longo do ictus. Movimentos específicos como contorção, espancamento, impulsos pélvicos, costas arqueadas, jactação, rolar de um lado para o outro, sugere crise psicogênica, mas não estão sempre presentes. Mordedura da língua. Os sintomas clássicos de ataques epilépticos, como mordedura da língua, incontinência e trauma, são mais comuns nas crises epiléticas, mas também podem ocorrer na crise psicogênica. Uma língua mordida na lateral versus a ponta e mordedura severa na língua com laceração são mais específicos para crises epilépticas. Perda da consciência. A perda incompleta da consciência durante o episódio sugere a crise psicogênica. Vocalização. A vocalização com sobreposição emocional sugere crise psicogênica. A presença de sintomas autonômicos sugere crise epiléptica verdadeira. O fechamento dos olhos sugere crise psicogênica, principalmente se forçados, visto que os olhos geralmente ficam abertos durante a crise epiléptica. Το χεράκι, πιστεύω να είναι καλά καθισμένη Μανούλα. Να χαρά είμαι. Θα είναι απλό λιδάκι, τι λες? Όχι. Μανούλα, έλα κρατώ στην αμάγω σου λες. Τι θέλεις? Όχι, δεν το πάει, δεν το πάει. Πίσω στο κεφάλι σου, παίξα. Δεν θα είναι πολύ αυτό. Όχι, ρε γάμο το, ναι. Sorry, Μανούλα, αυτή για να σε χτυπήσω. Δεν πειράζει, θες να κάτσω εγώ εδώ Μανούλα, να κάτσω εγώ να την κρατάω? Κάτσε εκεί που είσαι. Δεν είναι πάρα πολύ απλό, όμως θα ρίξω πάλι πράγματα κάτω. Δεν ρίχνεις τίποτα, δεν ρίχνεις τίποτα. Ό,τι θέλεις. Δεν ρίχνεις τίποτα. Θα είναι πολύ απλό το πάγο, δεν θα είναι πολύ απλό. Δεν θα κρατήσει η ώρα, αγάπη μου, δεν θα κρατήσει, εντάξει, δεν θα κρατήσει. Δεν θα κρατήσει, όχι το κεφαλάκι του. Άμα το κεράτο με αυτό το... Κάτσε, μη και... Εντάξει, όχι εσύ, εγώ. Εδώ είμαι, αγάπη μου, εδώ είμαι, το κεφαλάκι. Αλλά είναι βαρύ, πονέ κλείστα μου. Κύλισσα δεν πειράζει. Ναι. Όχι, το κεφάλι της Μανούλα, βάλε το μαξιλάρι. Por fim,
trazemos um comparativo entre as crises epilépticas, psicogênicas e a síncope.